continuando o assunto aqui, a gente vai tratar, pessoal, na aula de hoje, sobre o lançamento dos raios, né? Então, uma das principais coisas, né, que a gente vai tratar durante essa semana que eu falei é o Ray Trace. O que é o Ray Trace? É raio, né? Interseção de raio com objeto. É lançamento de raio, interseção desse raio com objeto, né? Então, na atividade remota, o que é que eu estou cobrando de vocês, né? Pedindo de vocês. Que eu tenho um único raio, um únicozinho, né? Que ele parte justamente do observador e vai para o ET, né? Para o ponto observado. É um dos raios que acontecem aí, né? Só que no Ray Tracing são vários raios, né? Aí a gente está tratando um único raio que ele vai meio que dar origem, né, do sistema da câmera e vai para o centro lá do plano de projeção, né, para viewport, certo? Então a gente está tratando somente esse raio. Mas Ray Tracing é vários, né? Para todo ponto da minha viewport, né, da minha tela, eu lanço um raio, né? Partindo da posição do observador. Nessa aula, a gente vai ver justamente como é o cálculo, né, de todos esses raios que vão ser lançados, tá? Então, aqui no nosso algoritmo, né, de Ray Tracing, né, dando uma recapitulada que a gente viu, né, lá no primeiro dia de aula, dessa unidade, né, na segunda, a gente tem que o Ray Tracing ele é constituído do quê? Eu tenho que ter a câmera, né, como é que tá, a câmera está definida, o cenário, né, que é o conjunto de iluminação, de objetos, né, que eu tenho no meu cenário, dessa minha viewport, que a gente chama, né, janela de projeção. E a minha imagem ela vai ter essa dimensão, né, a altura com a largura, né, da minha viewport. E aí eu vou andando, né, na largura e na altura. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é lançar, né, o raio através dessa posição, né, da minha viewport, certo? Então, tenho que calcular como é que é esse raio, essa etapa, tá? Depois de calcular do raio, né, aí vamos prosseguir para a interseção. O que é que a gente está fazendo aí que a gente viu na aula de ontem, né? A gente já está considerando esse ponto, né, esse ponto de origem e a direção no sistema de mundo, correto? A gente não falou nada de câmera até então, né? Tá no mundo. Esse ponto e essa direção tá no mundo. E a gente foi e converteu para o sistema, fez a transformação inversa, né, para o sistema de local, lá do objeto, verificou se houve interseção. Se houve interseção, eu volto para o mundo e mostro onde é que houve aquela interseção, né? Aqui funciona da mesma forma, né, de forma similar, só que o que acontece nessa etapa aqui é justamente, eu vou fazer o seguinte, ó, é mais fácil eu calcular um raio considerando o observador na origem, do que considerando no mundo, para fazer vários, certo? Aí vai entrar, né, uma mudançazinha de base aqui também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar que o meu observador está na origem, olhando lá para aquele ET lá, né, olhando para o eixo Z negativo, e os raios vão partir dessa direção. E aí, depois que eu tenho todos os pontos aqui, que vão ser lançados, as direções e tudo mais, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e converter para o mundo. Aí eu vou ter todos os raios em coordenadas globais. E aí eu vou e calcular a interseção como a gente fez ontem, tá? Então, essa é a etapa que a gente vai tratar daqui a pouquinho, né? Vou falar agora. Então, essa aqui é uma ilustração, né, do que eu acabei de dizer. Então, aqui eu tenho um observador, né? E aí, o observador, eu tenho uma distância aqui para esse plano de projeção, que a gente até viu, né, na segunda unidade, que é aquela matriz do globo, parâmetros do globo perspective, esse plano de visualização, né? Tem um plano, né? E até um plano FAR também. Só que isso daqui, para o Ray Tracing, é indiferente, tá? Um plano de projeção de FAR, ele vai mostrar tudo que aparecer aqui, ó. Por exemplo, se aparecer um objeto bem aqui, ele vai interceptar esse objeto. Se aparecer um objeto lá depois do FAR, ele vai interceptar esse objeto. Ele só não vai interceptar se esse objeto estiver aqui atrás dele, né? Então, se ele estiver aqui atrás dele,
Provavelmente não, a gente não vai considerar, né, esse objeto, tá? Então, esse plano aqui, ele vai servir mesmo só para a gente ver a direção, né? Então, como é que a gente vai tratar a direção? A gente vai pegar um ponto que pertence a essa viewport e fazer, né, o lançamento dessa posição para esse, né, como a direção. Eu vou pegar esse ponto, menos o y, aí eu tenho a direção. Por isso que é interessante a gente converter esse plano de projeção para a coordenada da câmera, considerando a câmera estando na origem. Por quê? Se eu pegar esse ponto que pertence à viewport e diminuir da origem, né, diminuir de zero, vai ser o quê? O próprio ponto. Então é muito mais fácil calcular, né, do que pensar aqui que a câmera está rotacionada aqui no mundo e eu estou vendo torto assim as coisas. Então, para eu pegar o posicionamento de uma câmera já rotacionada no sistema de mundo, é muito mais complicado, né? Então, a gente está trabalhando com matriz de transformação justamente para simplificar as coisas. E a simplificação vai ser o que aqui no caso, né? O A ele vai estar na origem, do 0, 0, 0, e a gente tem que calcular esse ponto aqui. Então, depois que eu calcular esse ponto e calcular a origem, eu já tenho, né? Que é o 0, 0, 0, eu tenho a posição do y também, né? No mundo. Então, a próxima etapa é o quê? Transformar a direção em sistema global, né? Sistema de mundo, certo? E aí eu utilizo o quê? A transformação inversa do sistema de coordenadas da câmera, certo? Então, esse é o lance que a gente vai ver agora, tá? Então, o objetivo aqui, no caso, é encontrar a direção, né, de cada raio para um determinado pixel, IJ. Dentre várias maneiras, né, de abordar o problema, a gente tem o quê? Transformar tudo em coordenada de mundo ou transformar tudo em coordenada de câmera, né? Então, outra ideia também poderia ser essa também. Eu transformei aqui para coordenada de câmera, pego todos os objetos de mundo, transformo para coordenada de câmera e faço a inversa lá, né? Isso aqui é muito complicado, essas etapas. Então, a melhor seria o quê? Eu vou calcular os objetos de coordenadas de mundo e o raio que a gente encontrar em coordenadas de câmera, a gente transforma em coordenadas de mundo. E aí, faz o cálculo de interseção como a gente fez na aula passada, tá? Então, aí, o ray, né, que é o raio, ele tem a origem no centro da câmera, e a direção vai ser o próprio ponto lá da viewport, né, porque o ponto menos a origem vai dar o próprio ponto. Então, a direção vai ser o próprio ponto lá da viewport. E aí, com base nesses parâmetros, né, a gente vai encontrar a direção ali, certo? Como é que eu vou calcular esses pontos lá da tela, né? Como eu falei, a gente vai utilizar a mesma ideia, né, do GlueLookAt, né, para calcular as coordenadas de transformação da câmera, né, e o GlueViewPort para calcular como é que é essa tela, tá? Então, aqui a minha origem está no 000, ou seja, o y, né, esse cara aqui, está no 000. A viewport, ela vai estar a uma distância w, né, que seria o near, né? O near que a gente coloca lá no GlueLookAt vai ser essa distância aqui que a gente vai estar da viewport. A largura e a altura vai ser de acordo com a especificação lá da tela, né? Ou de acordo com o aspect ratio, certo? E a gente vai poder andar aqui, ó, nessa tela de visualização, utilizando esses valores aqui, ó, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Esse H', né, vai ser essa altura aqui, certo? Que a gente vai percorrer. Como é que é essa altura aqui que a gente vai percorrer? Ele vai ser dado por 2 vezes o near, vezes a tangente do ângulo, né, sobre 2. Que ângulo é esse? É o ângulo que a gente especifica lá no frustum, tá? Quanto vai ser o W? O W vai ser o H vezes o aspect ratio, tá? O que é o aspect ratio? Vai ser a razão, né, entre a altura e a largura, ou entre a largura e a altura, certo? Esse delta x e o delta y vai ser como é que ele vai ficar andando, né, tanto no x quanto no y, porque o z é fixo, né? O z ele é fixo, o z ele é o menos near, né? Então, o que vai ficar variando é só o x e o y, certo? Que é a tela.
Por isso que é interessante a gente fazer isso em coordenada de câmera, porque está tudo alinhadozinho, né? Se a gente tivesse um torto, aí a gente tinha que verificar o Z, como é que é o Z, como é que é o X. Não teria como a gente andar dessa forma. Por isso que a gente coloca tudo em coordenada de câmera aqui, tá? E essa parte aqui é justamente como é que eu vou caminhando, tá? Como é que eu vou caminhando para encontrar cada centro de pixel, tá? Então, o centro do pixel vai ser dado pelo quê? Menos W' sobre 2. A diferença desse quanto ele vai andando, né? No eixo X, certo? E uma variação aqui em relação a esse eixo X, certo? Essa partezinha aqui, ela serve justamente para calcular o meio, tá? O meio do pixel. Aí tem aquela questão, né? Caraca, quer dizer que a gente está pegando o meio do pixel e tem outra parte sem ser o meio do pixel? Tem, tá? Imagina o pixel como sendo um, um, um quadrado, né? Então, desse quadrado, a gente pode pegar vários pontos dentro desse quadrado, que inclusive uma das técnicas de suavização, né, que a gente vê aí o anti-aliasing, né? O que é o anti-aliasing, né? O anti-aliasing é quando a gente vê aquele efeito de serrilhado, né? Quando a gente visualiza aquele efeito de serrilhado, é porque eu estou pegando um único ponto e atribuindo aquele pixel, tá? Quando a gente lança vários raios naquele único pixel ali, a gente vai pegar tipo uma amostra logo acontecendo ali perto daquele pixel. Então aí o efeito de suavidade vai ser maior. O anti-aliasing aí, a suavidade não vai ter esse serrilhado aí quando a gente lançar mais de um raio para posições diferentes do pixel, por exemplo, tá? Mas nesse caso aqui eu estou concentrando esse raio no centro do pixel. Por isso que tem essas razões aqui, né? Da variação da largura com a variação da altura, nos dois, tá? Então, dessa forma eu vou andando. Vou pegando cada ponto X e Y, tá? Pronto. Então, o que é que a gente tem, né? A gente vai ter a origem, vai ter cada ponto aqui que está na viewport, e aí eu posso lançar o raio, né? Eu vou ter a direção, né? Bem do mesmo jeito que a gente fez com um só ponto, né? A gente pega o ponto, diminui a posição do observador, né? Então, da mesma forma a gente vai fazer aqui. Então, a gente precisa desse ponto, né? E aí, como a origem ele é o ponto 000, se eu pegar o ponto que eu acertei e diminuir de 000, vai dar o próprio, né? Por isso que aqui a direção ela é igual ao ponto que está aqui na viewport. Só que isso tudo está em sistema de coordenadas da câmera, né? A gente precisa transformar isso para o sistema de coordenadas de mundo, ou seja, eu preciso transformar esse raio que eu vou atribuir naquele pixel ali de acordo com o sistema de coordenadas do mundo, tá? Então, temos que transformar tudo para o mundo. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Estou entendendo a ideia? Sim ou sim? Sim, né? É dúvida, pode falar, pessoal. Então, eu vou fazer aqui uma rápida revisão, né? Como é que a gente vai fazer essa transformação. A gente viu nas aulas anteriores, né? Da semana passada, particularmente, e também lá na primeira unidade, né? Como a gente pode fazer, né, os sistemas de coordenadas da câmera, né? O sistema de coordenadas da câmera. E como é que a gente faz o sistema de coordenadas da câmera, né? A gente calcula o vetor A, né, que seria o y menos o center, ou seja, a posição do observador menos a posição que ele está olhando, né? A gente tem o vetor up, né, o vetor para cima da câmera. A partir desses caras aqui, né, do A e do B, a gente vai calcular o W e o U, e com o produto vetoral a gente vai calcular o eixo V. Então, a minha matriz de transformação de sistema de coordenada de mundo para sistema de coordenadas de câmera é feito através dessa matriz aqui, né? Recordando aí, fazendo a revisão, certo? Então, eu vou chamar essa matriz aqui, ó, essa partezinha aqui, de M, tá? Isso aqui vai ser o meu M, certo? Então, vou pegar isso aqui, vai ser o M. Então, essa matriz aqui é o que eu chamo de matriz de mudança
do sistema de coordenadas do mundo, tá? World, de mundo, para camera, tá? To cam, para câmera. Então, se eu pegar um vetor aqui que está em coordenadas de mundo, quando eu multiplico por essa matriz, eu vou ter esse mesmo vetor aqui somente, mas só que em coordenadas de câmera, tá? Só que o que a gente quer é o inverso, né? A gente tem um ponto que está em coordenadas de mundo e eu quero transformar ela em sistema de coordenada de câmera. Aliás, desculpa. Estou com um sistema de coordenada de câmera, num ponto no sistema de coordenada de câmera, e eu quero transformar ela para coordenada de mundo, né? Coordenada global. Então, qual é o procedimento, né? A gente vai pegar a inversa desse mzinho aqui, ó, certo? E a posição vai ser dada pelo próprio I, né? Porque esse I que a gente define aqui, ele está no mundo. Então, ele vai ser o próprio, certo? Por exemplo, se eu colocar aqui a coordenada 000, ou seja, a origem no sistema do mundo, ele vai ter que bater com quem? Com o I do sistema de mundo, certo? Por isso que vai ficar aqui o I X, Y, Z, né? Diferente daqui, ok? E eu vou inverter essa matriz aqui, tá? E aí a gente vai recordar, né? Que essa matrizinha aqui, que é o sistema, ou a matriz que define o sistema de coordenadas de mundo, ela é ortonormal, certo? O que significa que ela é ortonormal? Que ela, vezes a transposta, é igual à identidade. Ou seja, essa matriz inversa que eu tenho que encontrar aqui de M é a própria matriz transposta. Olha como é fácil calcular, certo? Então, com essa matriz aqui, agora sim, eu posso pegar tanto o ponto quanto a direção do raio e transformar para o sistema de mundo, tá? Então, como é que eu vou ler aqui, né? Eu vou pegar um ponto no sistema de coordenadas da câmera e transformar em um ponto ou vetor no sistema de coordenadas de mundo, certo? Então, fazendo essa operação, a gente agora sim a gente vai ter tanto a origem, né, que é o nosso I, como a gente vai ter a direção que a gente vai lançar o nosso raio em coordenadas de mundo. Aí pronto, a gente continua fazendo o que a gente fez na aula passada, tá? Então, esse é o procedimento aqui para a gente lançar vários raios, certo? Ok, aqui é para ser exercício 1, né? Nem ferro 2. Exercício 1 da atividade sala 3. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu comi alguma informação. Peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Eu comi a informação. Depois eu vou para aceleração, já que eu passei para cá direto, né? Eu tô um tópicozinho aqui, tô tarareado. Seria o segundo, tá? Depois a gente vai para o primeiro. Ray tracing da câmera, tá? Responda aí. Atividade sala 2, né? Daqui a pouco a gente volta para 1. Letra C. Vocês têm certeza que é a letra C? Alguém quer ter uma outra sugestão sem ser a letra C ou todo mundo concorda com a letra C? Sim ou sim? Sim ou não? Pronto, então bora lá. Aqui fala o seguinte, ó, no WebGL,
a gente não... Ainda tem tempo. Se concorda ou se não concorda. No WebGL não poderíamos ver os objetos na frente do nosso plano Zenier, né? Então, se tivesse antes do Zenier, eu não poderia ver. E os objetos atrás do plano Z, FAR, também eu não poderia ver, né? E aí a pergunta é, com relação a esse Ray Tracing da câmera, como é que a gente... como é que seria a questão dessa visualização desses pontos de acordo com esses planos, né? Aí na letra E fala o seguinte, ó. Só podemos ver os objetos que estão atrás da nossa tela virtual, né? Então, quando ele fala atrás da nossa tela virtual, seria o quê? Entre essa viewport aqui, ó. Entre essa view aqui, ó, para cá, né? Aliás, para lá, né? Peraí. Não, para cá. Trás, certo? Trás significa antes dela, tá? Porque o que eu vou ver é que está na frente, né? Então, trás seria nessa direçãozinha aqui, certo? Então, ele está falando isso, que eu só poderia ver objetos que estão entre o observador e esse plano. E é falso, né? Não é assim que funciona. Então, nesse caso aqui, letra A está falso. Na letra B, fala o seguinte, a gente pode ver objetos em ambos os lados da nossa tela virtual. Então, posso ver tanto objetos que estão entre o observador e a tela, quanto os que estão após essa tela virtual. Então, significa o quê? Que se tivesse um objeto bem aqui, eu poderia ver, certo? Correto ou falso? Falso, pessoal. Falso não, aliás, né? Correto. Eu posso ver tanto aqui, quanto eu posso ver aqui. Lembrem-se que a gente está tratando do Ray Tracing, né? Não é da WebGL. Do WebGL, o que a gente vê é o que está aqui dentro, ó. Só que eu falei um pouquinho antes, não sei se vocês se lembram, que eu falei o seguinte, olha, se tiver aqui, se tiver um objeto aqui, eu vejo. O que eu não vou ver é se ele estiver atrás do observador, tá? Se estiver atrás do observador, a gente não vê. Só que se estiver na frente dele, por mais que ele não tenha depois dessa tela, mas eu vou ver. Por quê? O lançamento de raio, ele é do observador para o plano de projeção. Então, estou definindo aqui o raio e a posição do observador. Então, tudo que tiver aqui na frente, eu posso ver, tá? Isso, no WebGL não é visto. Aí você vai dizer assim, não, professor, mas eu quero simular a mesma coisa que acontece no WebGL. Como é que eu faço? Aí você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que dizer qual é um T, né, uma distância, ao qual eu não vou considerar que houve uma interseção. Ou seja, pegar uma distância aqui e dizer o seguinte, olha, se a interseção aconteceu nessa distância aqui, então significa que eu não vejo. E aí eu vou ver só o que tiver depois. Aí sim. Mas, por padrão, como é que o Ray Tracing funciona? Eu vou calcular a interseção do raio com o objeto para um T positivo. Então, qualquer T, se eu tivesse um objeto bem aqui, eu ia ver, tá? Mas já no WebGL, no OpenGL, na WebGL, na definição do Frustum, não acontece isso. Ele só vai mostrar o que tiver aqui dentro desse tronco de pirâmide aqui, né? Certo? Então, por isso, isso também elimina a letra C, né? Porque a C ele também só fala só do caso de ser para frente, né? Então, a resposta correta aí é a letra B, tá? A gente pode ver em ambos os lados da nossa tela virtual. A gente pode ver. Ok? Ficou claro? Opa. Ficou clara a observação aí? Agora eu vou voltar para o início da aula, né? Que era para ser o início da aula. Que é a otimização, tá? Mas até não tem problema não a gente ter falado daquilo lá, não, né? A gente observa que o Ray Tracing, né? Não sei se vocês conseguiram observar isso, que ele é um processo custoso, né?
vocês estão vendo na atividade remota o que é realizado para verificar a interseção com um raio em um objeto. Imagina aí que tu tem, sei lá, 2.000, 3.000 objetos numa cena, né? Eu tenho que calcular o raio com todos esses objetos, certo? Aí você para, caraca, então vai demorar pra caramba esse negócio aqui, certo? E demora. Porém, existem algumas técnicas de otimização, né, para minimizar esse processo do cálculo, né? Porque o que acontece? Em estudos a gente pôde os pesquisadores observaram que a maioria do tempo gasto, né, com a renderização é em raios que não interceptam objeto algum, por exemplo, né? Então, se eu eliminar esse raio aí, né, para testar com todos esses objetos, eu já vou para outro raio que vai ter sucesso, né, vai acertar algum objeto, tá? Então, existem várias técnicas de otimização para isso e em outras vertentes, né? E é o que a gente vai falar agora, tá? Então, testar, né, um objeto para cada raio é lento, né? Muito lento, certo? Uma abordagem não, vou traçar menos raios. Então, eu coloco poucos raios, né? No caso que eu falei da amostragem, né? Eu coloco poucos raios aqui e vou testar se há uma interseção do objeto com esse raio. Se eu verificar que não houve nenhuma, a probabilidade de não acontecer na vizinhança é grande, né? Então, meio que vou pular e não vou lançar raios para aquela vizinhança. Então, isso é a técnica de amostragem adaptativa, né? Eu vou pegar uma amostra ali daquele ambiente, daquela viewport, e traçar os raios de acordo com essa vizinhança, tá? Uma outra abordagem, né, é a gente fazer raios, como é que eu posso falar? Em amostragem também, por exemplo, eu quero tratar somente 50% dos raios aqui na minha viewport, né? Então, daqui a minha viewport, e aí para um pedaço dela, eu lanço somente metade dos raios, para outra só metade, para outra só metade, né? Para que serve isso, né? Vamos supor que você está jogando um joguinho aí, né? Eu estou jogando aqui o League of Legends, né? Tem povo que gosta de League of Legends. Aí, não sei se vocês observaram que lá no jogo tem as configurações de gráfico, né? Aí dessas configurações de gráfico, o pessoal lá, não, eu quero tirar a sombra. Eu quero tirar um efeito aqui de iluminação, uns raios fica saindo aqui. Eu quero tirar outra coisa. Aí pronto, o jogo ele começa a ficar mais leve, né? Por que que ele fica mais leve? Porque vai ter menos cálculos ali acontecendo, tá? Da mesma forma acontece com esses raios gerais, né? Para falar a verdade, é gerais, não generais. Gerais, certo? Então, nesses raios gerais, eu vou fazer o seguinte, não, eu quero que os raios sejam lançados em formato de cone. Então, vou observar só o que tiver aqui a parte desse feixe de cone. Não, eu quero só uma região aqui, limitada. Eu quero só uma áreazinha aqui dessa minha viewport. Então, você pode fazer também esse tipo de raio específico, né? De acordo com alguma estrutura. E uma outra técnica também, ele está em cima de interseções de raio de objeto otimizados. Como é que seria isso? Várias pesquisas, existem várias pesquisas de assim, eu vou fazer interseção do raio com cubo, como vocês, não sei se alguém já viu na atividade remota 2, já é raio com cubo, né? Lá no raio com cubo, eu tenho que testar a interseção com cada plano, né? Por exemplo, eu tenho que testar a interseção com cada plano. E lá eu coloquei uma referência de uma pessoa, né, que fez um artigo lá dele, uma forma mais ótima, digamos assim, de verificar a interseção do raio com o cubo. Que ele vai só indo no máximo e no mínimo de cada plano, né? E a partir desse máximo e mínimo, ele já consegue encontrar o T. Ou seja, consegue encontrar se houve interseção ou não, certo? Então, aí já trabalhou com a otimização. Então, em vez de testar, né, a mesma coisa que vocês fizeram com o plano na atividade remota 1, com 6 planos, eu consigo em, sei lá, 15 linhas, 10 linhas de um programa, fazer essa interseção ali rapidamente, sem testar
com todo esse arrumo de plano, tá? Então, pode se basear também na redução do tempo no cálculo de interseção. Então, posso ter uma abordagem do raio, diminuir o número de raios, tem uma abordagem também de diminuir o número de interseções, certo? O cálculo de interseção, melhor dizendo, né? O cálculo para verificar se há interseção ou não. E existe também a abordagem de evitar, né? Essa é a melhor, de evitar a fadiga, né? Que nem o Jaiminho lá do Chaves, né? Não sei se são da época aí do Chaves lá, que tem um Jaiminho, né? Que ele evita lá, né? Como é que ele fala? Eu esqueci, agora deu um branco. Para evitar alguma coisinha lá, né? Eu acabei de falar, fadiga. Esqueci, falei agora e esqueci. Para evitar a fadiga, né? Como é que é essa técnica de evitar a fadiga aí do Ray Tracing, né? É utilizando bounding boxes, tá? Ou seja, envoltórios em formato de caixa, certo? Então, como é que eu faço, né? Eu vou pegar meu cenário todinho, pego o meu cenário todo e coloco esse meu cenário todo em uma caixa ou em várias caixas. Eu posso também fazer tipo fazer como é que eu posso dizer? Fazer uma árvore binária de caixas, né? Que eu vou pegando 2 em 2 objetos e criando uma caixa, e criando uma caixa da caixa, e vai fazendo tipo aqueles presentes, não sei se vocês já receberam um presente, que coloca um presentezinho minúsculo dentro de várias caixas. E aí você vai abrindo a caixa, tem outra caixa. Abrindo a caixa, tem outra caixa. Abrindo a caixa, fica, né, aquela sacanagem lá. Então, esse é o formato de bounding box, né? Eu vou pegar um objeto e colocando várias caixas, né, juntando vários objetos. Não é só um não, como acontece aí, né, nesse presente, tá? E aí eu faço o seguinte, eu lanço o raio. O raio, ele intercepta essa caixa maior? Intercepta. Vou para a caixa que está mais dentro. Esse raio intercepta essa caixa que está mais dentro? Não. Então, se ela não interceptou essa caixa que está mais dentro, eu nem verifico os objetos que estão aqui dentro. Eu já digo que não houve interseção. Mas vamos supor, interceptou essa caixa que está mais dentro. Aí eu vou para outra caixa que está mais dentro. Esse raio interceptou qual dessas caixas que estão aqui dentro? Aí interceptou essa. Aí já vai para essa outra caixa. Entendeu? Então ele vai fazendo esse cálculo de interseção do raio com a caixa até encontrar o objeto. Então eu já vou eliminando vários objetos que ficaram no caminho que não estão dentro de uma caixa, de uma dessas subcaixas, certo? Por isso que é interessante eu ter uma estrutura ótima de raio com caixa. Se eu tiver uma estrutura ótima de interseção de raio com caixa, eu consigo colocar para cada objeto meu ele dentro de uma caixa. E aí dentro dessa interseção, eu já desconsidero quando há ou quando não há uma interseção em uma subvizinhança, tá? Então, aí aquele conjunto, né, de em vez de testar com 2.000 objetos, a gente vai testar com uns 3, com 2, né? Tendo andado aí nas caixas, por exemplo, certo? Então, uma visão dessas caixas que eu falei foi essa daqui, ó. Aqui eu tenho aquele coelhinho clássico de técnicas de computação gráfica que o pessoal usa muito para um bocado de teste, certo? E aqui não sei se vocês conseguem observar, mas ele está definido dentro de um bocado de caixinhas, ó. Essa técnica é chamada de octree, tá? Eu pego uma estrutura e crio várias caixas, né, englobando essa estrutura. Aí, a partir disso, isso daí a gente vê uma disciplina de modelagem geométrica, que a gente consegue fazer cálculo de interseção, de dois objetos, união, tudo mais. O nome de quê, Francisco do Coelho? Do Coelho ou da técnica? Do Coelho eu não vou saber, não. A técnica se chama octree. Octree, tá? Eu pego um objeto gráfico qualquer, e eu vou meio que separar ele dentro de pequenas unidades. Kizuki é o nome do coelho? Não conhecia, não. Kizuki. Ah. Existe o coelhinho lá do Blender, né?
tem um nomezinho para ele também. Todos esses objetos têm, às vezes, um nome que eles definiram lá, né? Então, isso aqui se chama técnica Octree, né? Que a gente vê no... Eu vi, aliás, né? Inclusive, implementei na cadeira de modelagem geométrica, né? A partir dessa técnica de Octree, além de otimizar um raio de interseção, né? Por exemplo, eu vou lançar um raio que vai pegar bem aqui, por exemplo. Ó. Aqui eu já observo que não tem nenhum objeto. Aí já vai-se embora, certo? Quando eu pego aqui, faço um raio bem aqui, ó, eu vou... Em vez de testar com várias faces que estão aqui embaixo, eu só vou testar com essas faces que estão aqui na orelha, por exemplo. Então, isso já diminui os cálculos, certo? Então, isso é uma das técnicas que a gente pode fazer para otimizar mais o processo. Então, em vez de eu verificar a interseção com muitos objetos, né, eu já diminuo aquela área, né, de pesquisa, certo? Existem outras técnicas, né, de hierarquia espacial, como o KD-Tree, como o BSP-Trees também, tá? Então, coloquei aqui uns nomes só para título de curiosidade, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha sobre isso. Eu acho que deveria ter uma cadeira, né, da computação para ver esse tipo de estruturas. Que a genialidade que eles fizeram, né, e a aplicabilidade dessas estruturas aí são enormes, né, para várias coisas que você pode fazer, certo? Pronto, agora sim, vamos para o exercício 1, né? Então, essa é a questão. Bernardo bateu na trave. John respondeu corretamente, né? É não, tá, pessoal? Então, qual é uma alternativa que não é uma maneira de acelerar, né? Na letra A, ele fala o seguinte, operar por objeto em vez de por pixel, né? Então, isso daí não é uma forma de acelerar, porque a gente faz o teste por objeto, né? O raio é por objeto, né? Eu lanço o raio e verifico se aquele raio ele intercepta o objeto, certo? Então, isso daí vai acontecer sempre, né? Já na letra B é uma alternativa que reduz, né? Por exemplo, o número de testes de exceção é o que a gente viu agora no Bounding Box, né? Bounding Box ele reduz o teste de interseção. Em vez de testar com todos, eu testo só com um pequeno subconjunto. E se não tiver nessa Bounding Box, eu já digo que ele não acertou ninguém. Na letra C a gente já falou, né? A gente pode paralelizar o algoritmo, né? Então, em vez de lançar serial um raio, eu pego vários núcleos, né? E vários núcleos eles vão disparar para um pedaço da minha janela, por exemplo. Então, isso daí também agiliza o processo, né? E, por último, usar menos raios, que é aquela abordagem adaptativa, né? A amostragem adaptativa, certo? Então, o correto, né? O errado, no caso da questão, é a letra A, né? Porque eu não quero, não é uma maneira de acelerar, tá? Pegadinho no malandro aí. Beleza? Show, muito bom. Então, bora agora para a última parte, né? Que falar, né, sobre como eu já tenho aqui o ponto que tem coordenada de mundo, já tenho um raio coordenada de mundo, utilizando essa matriz de transformação aqui, né, que eu falei, beleza. E aí, eu vou encontrar as interseções com os objetos, né, que é justamente esse passo aqui, ó. Testar a interseção do raio com os objetos do cenário, para ver se ele interceptou, né? E aí, por último, eu vou calcular a cor, né? Essa cor aqui a gente vai deixar para a aula de amanhã para encerrar, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma outra, né? Uma outra estrutura, um outro objeto, certo? Que a gente vai verificar a interseção, né? Já dando a colher de chá aí para vocês para, eu acho que é a atividade remota 3, que é a esfera, tá? Então, como é que eu calculo a interseção do raio com a esfera, né? Bora se basear no que a gente fez na aula de ontem. Eu quero que vocês me ajudem aqui, certo? Então, tenho aqui o raio, né? P igual a origem mais a direção vezes o T, que é o parâmetro T que vai ficar andando, né? Na reta.
E eu tenho a equação da esfera, né? Como é que é a equação da esfera? Eu vou pegar P menos o centro, né? Pego um ponto aqui P menos o centro. Esse ponto P menos o centro ao quadrado, ele tem que ser o quê? Tem que ser igual ao raio, né? Então, se eu pegar esse ponto, diminuir desse e verificar o módulo dele, né? Esse módulo tem que ser igual ao quê? Ao raio, certo? Então, é isso que está aqui, ó. Eu vou pegar o ponto, menos o centro, elevar ao quadrado é a mesma coisa de multiplicar, fazer o produto escalar, né? Com ele mesmo. Tem que ser igual ao raio, né? Então, vai ficar aqui desse outro lado aqui. O raio fica ao quadrado porque é justamente um módulo, né? Eu peguei um módulo, então o módulo seria o quê? Seria o raio disso daqui, ou a raiz disso daqui, né? A raiz disso daqui. Isso tem que ser igual a R. Aí quando eu coloco ao quadrado, a raiz cai fora, né? Aí vai ficar assim, ó. Certo? Então isso daqui é a equação da esfera, tá? Esse P, ele é um ponto 3D, tá? Então é um ponto XYZ. Tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui é um ponto XYZ, tá? Pergunta: como é que eu vou achar a interseção do raio com a esfera? O que é que eu tenho que fazer nesse caso aqui, né? Primeiro passo seria o quê? Alguém lembra? Do que a gente fez lá da interseção do raio com o plano? Isso, eu vou fazer tipo um sisteminha, né? Só que esse sisteminha ele vai trabalhar com uma técnica de substituição. Qual é a substituição aí? Eu até coloquei as letras para facilitar. Ah, coordenada polar não. Fala um negócio desse aí, eu já começo a querer correr. Mais fácil que isso, certo? O que é que vocês estão vendo aqui e aqui de comum? No raio e na esfera em comum? P. Então, qual é a ideia? Eu vou pegar esse cara aqui, que é o P, e vou substituir na equação da esfera, tá? Eu vou pegar esse cara aqui e colocar aqui no lugar de P. Aí vai ficar assim, ó. Certo? Então, aqui vai ser o meu P. Continua com C, né? Que é o centro. C é o centro, tá, pessoal? Posição do centro. E aqui, R ao quadrado. Quer dizer que tem que ser igual a zero. Desenvolvendo esse paranauêzinho aqui, eu vou chegar a essa formulação aqui, ó. Vai ficar t ao quadrado, produto escalar entre a direção, mais 2 vezes t, vezes a direção, vezes esse vetor aqui, né? No caso, um produto escalarzinho aqui também, né? Com esse vetor aqui. Mais o produto escalar desse vetor, com ele mesmo, menos o r ao quadrado, tá? Então, isso daqui é o desenvolvimento dessa equação aqui, ok? O que é que a gente está observando aqui? O que é esse cara aqui? É uma equação de segundo grau, né, não? Em relação ao que é essa equação de segundo grau? Em relação a qual variável? Perfeito. Em relação a t, né? Aqui, ó, tem um t ao quadrado. Aqui eu tenho t, né? E esse último termo aqui é o t elevado a zero, né? Então, tenho uma equação de segundo grau aqui. Beleza? Ok, então tem uma equação de segundo grau. A gente falou na aula passada que a gente vai encontrar realmente é o t, que a gente quer o ponto de interseção, né? Encontrando o t e substituindo na equação 1, a gente acha o p, certo? Então, a ideia é encontrar o t, né? Então, próximo passo é calcular o determinante, né? E o determinante vai ser essa monstruosidadezinha aqui, né? Quando substituir, fica tudo lindo, tá? Fica mais fácil. Mas aqui a visualização algébrica é dessa forma aqui, tá? Então, esse cara aqui, né? O que é esse determinante? Para quem não lembra, né? Determinante da equação de segundo grau é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes AC, né? Então, quem é o B? O B é esse cara aqui, ó. 2D O menos C, né? Esse vetorzinho aqui. Então, vai ficar esse cara aqui ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é esse cara aqui,
Esqueci de botar um dot aqui para não confundir. Mas esse cara aqui, vezes o C, que é esse cara todinho aqui, né? Então, pronto. Tem aqui esse determinante. A partir do determinante, já tem como a gente saber se vai existir ou não uma solução. Perfeito? Quando é que não tem uma solução? Quando é que essa reta ela não intercepta a esfera? O determinante vai ser igual ao quê quando isso acontecer? Qual é a relação? Negativo, perfeito. Então, quando o delta for negativo, eu não tenho raízes reais, né? Eu posso ter raízes complexas, mas reais eu não tenho, né? Então, nesse caso aí, a reta não interceptou a esfera, certo? E aí tem outras situações, né? Então, eu tenho quais possibilidades, né, para meu t, né, de acordo com delta. Eu posso ter duas raízes reais diferentes, eu posso ter raízes iguais, reais iguais, eu posso ter uma raiz positiva e posso ter uma raiz negativa, e eu posso ter raízes complexas, ok? Então, bora ver se vocês captaram a ideia de acordo com a interseção, né? Eu tenho essas 4 situações aqui, certo? Em qual dessas 4 situações aqui corresponde a primeira? Duas raízes reais diferentes. Perfeito. É a quarta situação, né? Tenho duas raízes reais diferentes. A segunda, ela se encaixa em qual gráfico? Raízes reais iguais. Perfeito. Ó, vai ter só um pontozinho de interseção. Ó. Só um pontozinho de interseção significa o quê? Que esse meu delta ele é igual a zero, né? Meu delta vai ser igual a zero. Delta sendo igual a zero, eu vou ter somente... Vou ter duas raízes, né? Mas elas vão ser iguais. Né? É isso? É. Outra alternativa, né? Esse cara aqui, uma raiz positiva e outra negativa. Pronto, o João até já colocou, né? É o caso... Primeiro caso, né? Por que, professor, vai dar uma positiva ou uma negativa? Bora imaginar que aqui é a origem, né, do raio. Quando o raio bate aqui é o positivo. Só que esse raio ele é infinito, né? Então essa equação aqui ela vai achar também esse pontozinho bem aqui, ó. Só que como esse ponto aqui ele está atrás da origem, significa o quê? Que ele é negativo, tá? Vai ser um t negativo. E a gente falou na aula de ontem que a gente vai considerar somente os t's positivos, né? Então nesse caso aqui, a interseção está acontecendo o quê? Por dentro da esfera, né? Eu estou dentro da esfera e lancei um raio de dentro da esfera. Então, vou ter só uma raiz, tá? Ah, professor, mas quando isso vai acontecer? Imagina lá uma esfera que ela tem propriedade de refração, por exemplo. Então, o raio que aconteceu ali foi dentro dela. Então, eu não vou considerar o que está atrás, vou considerar o que está na frente, certo? Pois é, a equação negativa na física é justamente o antes, né? Porque essa reta ela é infinita. Então, eu vou encontrar t's negativos, né? E vai depender do que a gente está trabalhando ali. Perfeito? E aí só sobrou a última opção, né, de raízes complexas, que nesse caso aqui, né? Que onde não há interseção, ou seja, o meu delta é negativo, tá? Então, essas são as possibilidades, né? Então, de acordo com o delta, né? Se o delta for negativo, é esse cara aqui. Se o delta for igual a zero, é esse cara aqui. Se o delta for maior que zero, eu tenho duas possibilidades, né? Ter duas raízes positivas e, em cima, eu ter uma raiz positiva e uma raiz negativa. Entendeu não, Francisco? Quer que eu repita? Olha lá. Entendeu nadinha? Bora lá, bora revisar. Bora lá. Eu tenho aqui a equação do raio, certo? A gente falou na última aula, na aula de ontem, que ela vai ser o quê? É a origem mais a direção vezes um parâmetro t. Ok? E eu tenho a equação da esfera, né? Que é a equação da esfera vai ser um ponto que pertence a ela. Não. Observa que a equação da esfera ela vai me dar todos os pontos que estão na superfície da esfera, certo?
Então, todos esses pontos que estão na superfície da esfera, eles comungam de uma mesma regra. Que regra é essa? O módulo da distância, né? Melhor dizendo, da distância entre um ponto que está na superfície para o centro, ela tem que ter a mesma distância das demais, né? Dos demais pontos. Ou seja, se eu pegar a distância em módulo, ela tem que ser igual a R, tá? Para tirar o módulo, ou seja, para tirar a raiz desse cara aqui, eu elevo o raio ao quadrado. Por isso que a equação da esfera ela fica assim, ó. O produto escalar do ponto menos o centro, né? Menos o R ao quadrado, trazendo o R para o lado de cá, certo? Então isso daqui tem que ser igual a zero. Essa é a equação da esfera, certo? Lembrando, P é um ponto qualquer que está na superfície da esfera e o C é o centro da esfera, ok? Para encontrar se existe uma interseção, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e jogar dentro da outra. Então, poderia fazer também o contrário, professor, pegar um P, isolar o P aqui e jogar para cá? Poderia. Só que é mais difícil de ver as coisas, tá? Então, o processo mais fácil é pegar o P daqui e jogar aqui. Mas a recíproca é verdadeira, tá? Tanto faz. A gente vai encontrar a mesma coisa, certo? Então, pegando esse ponto P e jogando para cá, para a equação da esfera, né? Substituindo um P daqui, eu vou ter essa monstruosidadezinha aqui, certo? Vou ter essa visualização agora, né? Onde o P é O mais a direção vezes o T, e o resto continua igual. Beleza? Tá aí ok, Francisco? Entendeu bem essa parte? Perfeito. Ok, a partir disso, eu vou desenvolver. Vou desenvolver aqui, vou pegar o O, multiplicar pelo O, pegar o O, multiplicar por DT, pegar o O, multiplicar por C, e por aí vai. Vou desenvolvendo aqui esses paranauê aqui, e aí eu vou encontrar isso daqui, certo? Essa estrutura, tá? Nessa estrutura aqui, eu vou observar que aconteceu uma equação de segundo grau, né? Em relação a t. Ó, aqui eu tenho t ao quadrado, aqui eu tenho t, e aqui não tem nada, né? Que é justamente como se fosse o c. Então, aqui é como se fosse o seguinte, aqui é o parâmetro a, né? A, 2D, esse cara aqui vai ser o b, e esse cara aqui todinho é o c, tá? Então, isso daqui é uma equação de segundo grau em relação a t. O que é que eu quero descobrir? É o t mesmo que eu quero descobrir. Por quê, né? Na questão já vai ser me dada a direção, na questão já vai me ser dada a origem do raio, na questão eu já vou ter também o centro da esfera, certo? Na questão também já conheço o raio da esfera. Ou seja, o que eu tenho que descobrir agora é o t, tá? Então, de acordo com essa equação aqui, eu sei que o meu delta, ele tem essa forma aqui, tá? Então, meu delta, ele vai ser desse jeito aqui. O objetivo é o quê? Eu saber quem é o t, né? Eu quero descobrir o t aí relacionado a essa equação de segundo grau. De acordo com o t, eu tenho várias possibilidades, certo? Bora pensar no t como um raio agora, né? Como o parâmetro que está andando aqui no raio. Esse cara aqui, ó. Aí precisa a gente ter essa visão para ter essa interpretação aqui, né? Certo? Então, o t, eu tenho várias possibilidades para ele, né? Então, o meu t, ele pode não existir. O que é o ter não existir? É não interceptar a esfera. Essa é a possibilidade do t não existir, né? Ele não interceptar a esfera. Só que o não existir que eu me refiro aqui, ele não vai existir nos reais, né? Ele pode existir nos complexos. Quando o determinante, né? Quando o discriminante, melhor dizendo, né? Ele é negativo, isso significa que as minhas raízes dessa equação de segundo grau, elas são complexas, tá? Então, quando as raízes são complexas, ou seja, quando o discriminante é negativo, significa a interpretação que eu vou ter disso é que o meu t, ele não existe, né? Ele não existe. Então, se ele não existe, significa o quê? Que não houve interseção, certo? Então, nem precisa ir atrás de substituir aqui, porque não existe. Morreu, ok?
Bora para as outras possibilidades agora. O meu T, o meu determinante aqui, ele deu zero. Esse cálculo todo aqui desse monstro aqui deu zero. Se deu zero, significa o quê? Que eu tenho duas raízes reais iguais. Ou seja, ele só vai interceptar um único ponto na minha esfera. Tá? Aí essa bolinha que vocês estão vendo, pensa que é uma esfera, tá? Que é uma representação planar. Quando o determinante dá zero, meio que está em outro plano. Poderia se dizer assim. Não, para falar a verdade, quando dá zero, tá, John? É porque eu tenho duas raízes que são iguais. São duas raízes que são iguais, né? Ou seja, a minha reta ela é tangente, né? Ele é tangente à esfera, tá? É, justamente como se tivesse num plano aí, sei lá, num plano diferente aí que tá acontecendo aquilo, né? Justo. Quando é menor que zero, é isso mesmo, certo? A gente não observa isso. Pode ser isso, mas na interpretação nossa, né, não vai ter interseção. Ponto. Beleza? Lembra lá da reta do raio com plano, né? Se por acaso o produto escalar ali fosse zero, né, da direção com a normal, o produto escalar fosse zero, significava o quê? Que não houve interseção, certo? Então a mesma coisa acontece aqui. Existem alguns casos que não vai acontecer interseção. Quando é que isso acontece? Quando o delta for negativo, certo? Bora partir para a interpretação do raio, tá? Eu acho que assim, as indagações são interessantes, mas a gente está confundindo as bolas, né? Quando eu falo o que é confundindo as bolas, o que eu falo confundindo as bolas, que a gente tem a interpretação matemática, beleza? Tem a interpretação matemática, que é válida, que vocês estão falando aí, ok? Só que a gente tem que está trabalhando com a interpretação geométrica. O que é que está acontecendo de geometria aí? Que é o que casa lá com geometria analítica, que a gente vê lá, né? Quando a gente trabalha com raízes complexas, a gente tem uma solução que está em raízes complexas. O Bernardo colocou no mais complexo é o multiverso do Flash. Não entendo nada, né? Tem alguns casos que o número complexo ele tem aplicabilidade. Para a gente, deu complexo, não houve interseção. Ponto. Certo? Porque a gente não vai visualizar isso. Isso não vai visualizar. A gente não vai conseguir visualizar isso. Beleza? Então, o que é que eu quero que vocês filtrem, né? O discriminante deu negativo, não houve interseção. Segue teu rumo. Segue para outro objeto agora. Beleza? Então, essa é a interpretação geométrica. Se o delta é negativo, não houve interseção. Nem sigo adiante. Porém, se o meu discriminante ele for maior que zero, eu tenho duas situações. Ele está interceptando dois pontos e ele está interceptando só um ponto. Beleza? Quando ele interceptar só um ponto, significa que eu vou ter um T positivo e um T negativo. Se eu interceptar dois pontos, eu vou ter dois T's positivos, tá? E aí a pergunta é, beleza, vamos imaginar dessa última situação aqui, ó, que eu vou ter dois pontos de interseção. Aliás, antes disso, ficou mais claro, Francisco? Show. Então, bora ver se vocês entenderam mesmo, né? Ficou bem claro. Vamos imaginar essa situação aqui, né? Eu tracei aqui, fiz a equação todinha aqui e eu encontrei que o meu T deu dois raízes positivas. Pergunta: qual vai ser o ponto que eu vou retornar lá como interseção? É esse daqui ou é esse daqui? É o primeiro ou foi o segundo? T. Você perguntou alguma coisa, professor?
Primeiro T, né? Justamente. Então, o primeiro T significa o seguinte, é o T menor, tá, pessoal? É o menor T, tá? Então, se eu encontrei dois T's, um T foi 5, o outro foi 7. Eu vou pegar o 5. Tá ouvindo, John? Não perguntei se por acaso, eu estou lançando aqui um raio, né? E na equação aqui eu encontrei dois T's, né? No caso aqui, dois T's positivos. Aí a pergunta foi, qual é o T que eu vou retornar lá para o algoritmo de interseção? É o primeiro T ou o segundo T, né? Ou seja, é o menor T ou é o maior T? Aí a resposta correta é o menor T, certo? Então, quando acontecer isso daqui, eu sempre vou retornar a menor interseção, né? A interseção que aconteceu primeiro, no caso, que é com o T menor, certo? Então, essa é a questão. Beleza. E como é que é a normal desse ponto que eu interceptei, né? Ah, encontrei o ponto. Bora lá. Encontrei o T, pego esse T, jogo aqui na equação, eu vou ter o ponto, né? Que houve a interseção. Pronto, eu tenho esse ponto que houve a interseção. Como é que eu vou calcular a normal? A normal vai ser o quê? P menos C. É só que como a normal ela tem que ser unitária, eu divido pelo módulo disso, certo? Professor, não entendi não. Bora lá. Vou voltar para essa figura aqui, ó. Meu ponto P está aqui, que eu interceptei, né? Como é que é a normal nesse ponto aqui? Vai ser assim, ó, a normal, certo? A normal ela tem essa direção aqui. Aí na prova vocês viram que a normal de uma esfera ela depende do ponto, né? Do ponto que aconteceu a interseção, né? Então como é que vai ser essa normal aqui? Essa normal vai ser o quê? Essa direção aqui, essa mesma direção aqui do centro para esse ponto é a normal. Por isso que aqui na equação, né, a normal de uma esfera, né, vai de acordo com o ponto, né? Eu vou pegar o ponto e diminuir do centro e pegar esse módulo. Então isso vai ser a normal para o ponto interceptado de uma esfera, tá? Claro? E aí eu calculei a normal, tá tudo ali no sistema localzinho, aí eu vou e transformo para o sistema de mundo e aí faço o que eu quiser lá, tá? Uma observação importante que a gente vai ver na aula de amanhã é que se a gente trabalha com sistema de coordenada local, além de facilitar as contas, né, a gente tem como fazer a texturização de forma mais fácil. Porque nesse sistema local a gente já deixa tudo parametrizado, entre 0 e 1, certo? Deixa tudo quadradinho. E aí eu faço a texturização rapidamente, né? Porque no textura também tem que estar parametrizado, né? Então, quando eu faço isso já lá na interseção, eu já mando pro algoritmo, né, para o resultado daquele hit intersection, já a informação da cor. E aí depois para o cálculo da iluminação já tenho todas as informações ali para fazer a coloração, certo? Então se eu faço essa estrutura de ray trace, né, faço a interseção lá no sistema local, faço a busca pela textura naquele ponto que houve interseção e tudo, aí meu amigo, pronto, tchau e benção na textura também. É mais fácil realizar a texturização. Aí eu volto para aquela pergunta que eu falei lá na atividade de sala, né? Que se eu fizer a texturização nesse momento, não importa as transformações que ocorreram no objeto, a textura vai junto, não precisa recalcular a textura, entendeu? Então esse é o ponto que eu queria chegar quando eu falei lá naquele momento, né? Se eu faço a texturização na coordenada de local, eu não preciso refazer quando eu voltar para global, eu só jogo as transformações junto com a textura que eu calculei lá, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã, né? Falar mais sobre esses casos, ok? Último exercício de hoje. Tem a ver com a normal, tá? Se vocês
Leia direitinho, não tem pressa, a gente tem um tempinho aí. Dá mais um tempo. Tá caindo ou tô travando? Estão ouvindo bem, pessoal? Normal? Mais alguém tá travando? Às vezes eu não sei se a conexão é comigo ou é com vocês. Pode ser aí a internet. E aí, mais alguém? Só mesmo o John lançou aí a resposta? Alguém? Ora lá, a pergunta é, né? Frequentemente especificamos matrizes diferentes para objetos na nossa cena. Beleza. Quando usamos o Ray Tracing, ou Ray Tracing, né? Nós podemos usar o valor absoluto de T, como a distância que o nosso raio foi lançado, de acordo com a fórmula P igual a O mais dt, tá? Um parêntese aqui, tá? Em relação a essa informação aqui, valor absoluto de T, certo? O que é que a gente falou do Ray Tracing, né? Eu vou pegar a menor interseção, certo? Como é que eu calculo essa menor interseção? É de acordo com o parâmetro T. Então, eu tenho que saber quanto é que é o T para cada objeto que houve a interseção. Então, vamos supor, eu interceptei com 5 objetos. Se para aquele objeto ali, eu tenho que ter uma estrutura que diz o seguinte, beleza, bora lá, eu sou um raio e eu vou testar um raio com um objeto A. Aí eu retornei, bateu, o T foi 5. Beleza, eu guardo esses 5. Pego todas as informações dessa interseção. Ok, tá ali. Vou lançar esse mesmo raio para um outro objeto. Nesse outro objeto, interceptou e o T foi 7. O que é que eu faço? Não faz nada. Eu continuo com aquele 5 ali guardadinho. Porque a menor interseção ainda foi o 5. Vou para outro objeto. Ah, para esse outro objeto, interceptou, o T foi 2. Aí o que é que eu faço? Eu sobrecarrego os valores da interseção para aquele 2. Certo? Então, eu vou saber qual a menor interseção de acordo com esse T absoluto. Esse T absoluto, ele tem que estar no sistema de coordenadas de mundo, certo? Porque para cada sistema local ele muda. Então eu tenho que saber o T para o mundo. Quanto é que é esse T para o mundo, né? E aí para isso, para eu saber esse T, né, eu vou ter que normalizar ele. Eu vou ter que normalizar, não é o T, aliás, né? Eu vou ter que normalizar a direção, certo? Porque imagina o seguinte, eu tenho esse vetor aqui, ó. Esse vetor D. Esse vetor D, quando ele for andar em T, ele anda muito grande, né? Já se eu normalizar para esse vetor D, eu já vou ter um T como é que eu posso dizer? Mais praticável para verificar essa menor distância. Então, o meu D, eu normalizo, certo? Para começar a investigar o tamanho do T absoluto.
Aí eu vou abrir um parênteses em relação à aula de ontem. Na aula de ontem, eu não normalizei o D, né? O D eu peguei ali a direção ali dada, né? Então ficou um D enorme ali, certo? A ideia é o normalizar a direção. A direção ela vai ficar normalizada e assim eu vou andando no T e sabendo qual o menor T já direto pelo T. E não pelo, eu não preciso ficar pensando tanto no D, né? Pelo T eu já sei se aquela interseção for maior ou menor. Beleza? Então essa é a ideia da questão, né? Ele está falando aqui que a gente vai usar o valor absoluto de T desde que esse D ele esteja normalizado. Eu não posso usar o valor absoluto de T se eu estou pegando direções não normalizadas. Não tem como eu saber a distância que foi percorrida ali. Beleza? E aí ele fala, né, nesse caso, devemos normalizar D? Sim. Certo? Então, só posso trabalhar com o valor absoluto de T se o D for normalizado. Ok? E aí, o que é que ele pergunta? Né? A resposta para essa indagação aqui é sim, né? Mas o que fala aqui é a respeito da segunda interrogação, né? Então, em caso afirmativo, onde devemos fazer essa normalização, certo? Então, a normalização ela vai acontecer em 2 pontos, tá? Eu vou ter que normalizar a direção no mundo. Então, no mundo ele tem que estar normalizado, beleza? E antes de eu aplicar essa inversa aqui, né, da transformação, eu vou ter que também normalizar. Onde é que acontece isso, professor? Onde é que acontece essa aplicação do m a menos 1? Lá no sistema local do objeto, certo? No sistema local do objeto acontece isso daqui também. Ah, quer dizer que eu não preciso normalizar depois de aplicar o m a menos 1? Não, tá? Porque eu vou já transformar para o sistema de mundo, beleza? Então, eu normalizo a direção, certo? Normalizei lá no mundo. Vou jogar esse cara lá para a coordenada do objeto, né? Então, esse cara aqui já tem que estar normalizado. Essa direção já tem que estar normalizada antes de eu aplicar no M-1, certo? Eu já tenho que estar com ele normalizado. Não é após, é antes de aplicar o M-1, certo? Então, essa abordagem aqui, ela vai servir justamente para isso, justamente, Bernardo. Quando eu vou aplicar com M-1 para encontrar a direção no sistema local, né? Lá no sistema local, eu já tenho que mandar essa direção normalizada, tá? Para eu trabalhar com esse valor absoluto de T, certo? Então, outra sugestãozinha que eu já vou dando, né, para vocês, pensando lá na prova, é trabalhar com esse D da direção do raio, né, normalizado. Trabalha com ele normalizado, que aí vocês vão saber realmente de fato qual foi o objeto que houve a interseção, a menor interseção, né? Trabalhando com valor absoluto de T, tá? Então a resposta correta é a letra B. E eu fico muito triste que das três questões só houve um acerto. Mas, enfim, é assim mesmo. A ideia dos exercícios, né, é realmente saber se vocês entenderam e tirar as dúvidas, né, que ficaram, tá? Então, não tem problema não. Eu acho bom as duas situações, tanto quando vocês acertam quanto vocês erram, que é uma oportunidade de eu explicar novamente, tá? Beleza, pessoal? Então, esse é o procedimento, né, quando a gente quer calcular a menor interseção, né? Então, a gente tem que trabalhar com o valor absoluto de T, certo? É bom pensar sempre, né, que quando a gente trabalha com vetores, né, é bom que a gente trabalhe com esses vetores de direção, normal, tudo normalizado. Então, começar a ter esse mindset, né? De, tô trabalhando com direção, com normal, então trabalho com normalização, né? Trabalhar de forma normalizada. Beleza? Então, o que temos para a aula de hoje é isso.